Então, certo, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula do curso sobre mulheres na ciência ao longo da história. Essa é a terceira aula, então quer dizer que nós estamos na metade do curso. A gente quer agradecer muito a quem tem participado até aqui, tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona. Isso nos ajuda bastante, porque essa é uma atividade de estágio minha e do Gabriel Serafim. Nós também queremos agradecer aí as gurias do Pampa nas Exatas, na figura da professora Márcia, que tem nos auxiliado bastante na divulgação, que tem nos dado muitas ideias, muitas referências para trabalhar os conteúdos daqui. Então, muito obrigada. E também ao Virtu, que é o grupo de História Medieval e Renascentista, que eu e o Gabriel fazemos parte, e que e por onde nós vamos mandar emitir o certificado de vocês. Mais uma vez, lembro, quando mandar o formulário de presença, preencham direitinho lá para a gente ter um certificado válido para todo mundo, não ter problema, não ter que reemitir. Eu acho que a aula de hoje, eu estava falando com o Serafim, vai ser a top aulas, porque são assuntos que eu e ele trabalhamos mais, né? Hoje a aula será sobre se passará na temporalidade da Idade Média, e nós vamos falar um pouco de medicina, biologia, os entendimentos que se tinham sobre o corpo e a saúde nesse período, que são assuntos que, pelo menos eu, estudo de forma um pouco mais aprofundada. Então, eu acho que essa é uma aula muito boa. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos lá então começar, né, sobre a nossa aula sobre que a gente vai ter que falar sobre Idade Média. A primeira coisa que eu queria dizer, né, perguntar para vocês, e aí vocês podem usar o chat aí para me responder, é quando eu falo Idade Média, o que que passa na cabeça de vocês? Qual que é a primeira coisa que aparece? Poderiam me dizer aí, em poucas palavras aí, quando eu falo Idade Média, o que que vocês pensam? Coloquei umas imagens ali, né, que provavelmente todo mundo ali conheça, né, que se relacione com a Idade Média, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que que vocês pensam sobre a Idade Média? Alguém? Não sejam tímidos e tímidas. Mais liberdade? Rei Arthur? Que mais? Vamos, gente. Provavelmente vocês devem ter alguma concepção aí de Idade Média, alguma coisa que, sei lá, é a imagem de filme, mas esqueci o nome dele. Tem muito filme sobre Idade Média, né? Nós temos uma um imaginário muito grande, né, sobre a Idade Média, sobre... Porque tem muita série, tem muita coisa. Eu coloquei aí, por exemplo, a imagem do Viking aí, né, dos Vikings. Coloquei um dragão ali também, né, do Game of Thrones. Então essas coisas acabam assim conversando de alguma forma, né? Mas quando a gente fala de Idade Média, é muito comum, por exemplo, que as pessoas pensem em caça às bruxas, é muito comum que a gente pense em uma imagem um tanto negativa, um tanto carregada do período, né? Talvez relacionado com aquela concepção de Idade das Trevas, como se a Idade Média fosse uma idade do obscurantismo, né? Uma idade em que a ciência não progrediu, em que a religião era muito forte, comandava tudo. A gente vai ver que muitas dessas concepções hoje já caíram por terra, assim, né? Nós não falamos mais em Idade das Trevas, porque é uma forma de tornar pejorativo um período que dura 1000 anos, né, pessoal? E 1000 anos muda muita coisa. Então, a gente vai ver que esse período, na verdade, teve uma produção científica, podemos dizer assim, que foi muito rica, de certa forma. Então, não podemos chamar esse período de Idade das Trevas. Mesmo que a religião, nesse período, a gente vai ver, né, ela realmente tenha tido um papel central, né, tanto na ciência como na organização da sociedade, para o bem ou para o mal, né, mas a gente vai ver que esse período é
como todos os períodos da história da humanidade, cheio de inovações, né, cheio de busca, né, pelo conhecimento. Pode passar, Isabel. Bom, voltando na nossa linha temporal, só para a gente se situar, né, no tempo. Quando eu falo de Idade Média, eu estou me referindo a esse período aí, que vai mais ou menos de. E essas datas, como eu disse, né, elas são convenções, mas ela vai ali. Ó, Joana d'Arc, boa, boa. Joana d'Arc é legal. Esse período vai mais ou menos de 476 até 1453. Então a gente pode ver que é mais ou menos ali a duração de 1000 anos. A gente tem a queda do Império Romano, e a gente vai ver que é uma queda entre aspas, né? Porque é um período, é uma coisa muito mais complexa que acontece, na verdade, né? Mas vai ser a queda do Império Romano que vai iniciar essa transição da Antiguidade para a Idade Média, e vai acabar a Idade Média, digamos assim, com a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos lá em 1453, né, a invasão dos turcos otomanos e a queda do Império Bizantino, né, ou Império Romano do Oriente. Pode passar, Isabel. Falando então do Império Romano, a gente precisa entender o Império Romano para entender esse período que é a Idade Média, porque é o início de tudo, né? A gênese de tudo está ali no Império Romano, desse período. Eu coloquei aqui dois mapas, né, do Império Romano. Aqui na esquerda, a gente tem a máxima extensão, né, que o Império Romano chegou. E aí vocês podem ver ali que ele compreende basicamente a Europa inteira, né? Um pedaço ali onde hoje é a Inglaterra, basicamente o norte da África inteiro, pega ali Egito, pega ali onde hoje é o Marrocos, né? Aquela parte toda ali, pega onde é a Grécia e pega ali a Turquia, um pouco do Oriente Médio. Então era um império muito grande. Era um império muito grande e muito diverso também, né? Tinha tudo quanto tipo de pessoas, crenças, religiões e tal dentro desse império. O que acontece é que, como o império estava muito grande, ele, em determinado momento da história, ele precisa ser dividido para ser melhor administrado. Então a gente tem ali o Império Romano do Ocidente, que é essa parte verde ali, que compreende onde hoje é a Europa e o norte da África, e o Império Romano do Oriente, que está ali do outro lado, né, que compreende o Egito, a Grécia, a Turquia, né, um pouco ali do Oriente Médio e tal. E aí essa divisão então foi feita para justamente controlar melhor esse império que estava se tornando cada vez mais grande, cada vez mais vasto. Uma coisa importante é que na parte ocidental, em verde ali, se falava latim, e na parte oriental se falava grego, né? Então eram duas grandes línguas ali, culturas, né, que estavam ali nesse grande império. Pode passar, Isabel. E aí nós temos então esse evento que é a queda desse Império Romano. E eu coloquei queda entre aspas, por quê? Porque quando a gente fala queda, parece que de um dia para o outro o Império Romano simplesmente explodiu, né? E aí acabou tudo e foi assim. Bom dia, Isabel. Não foi assim, pessoal. Essa queda, entre aspas, né? A gente está falando, na verdade, da perda da autoridade romana, né, sobre essas partes ocidentais do território. O que acontece é que isso é um processo, isso não é um acontecimento que acontece num dia só, né? Já dizia aquele ditado, né? Roma não foi feita em um dia só e também não acabou em um dia só. Demorou pelo menos 200 anos, assim, para o Império Romano realmente cair nessa parte ocidental. Então foi um processo lento, gradual, conflituoso e tal. E a gente vai ver um pouco, né, de como que aconteceu esse processo e por que era importante para a gente entender a Idade Média. Como é um império muito grande e ele era multicultural, o que acontece é que acaba que a identidade romana cada vez mais começa a se esfacelar. Porque pensa comigo, o cara que está ali em Roma, morando ali na Itália, né, no centro do Império Romano, ele está vendo o imperador, ele está vendo as autoridades romanas, ele está vendo as instituições romanas. Então ele se sente muito mais romano, muito mais pertencente, né, a essa grande civilização, a esse império. Mas o cara que está lá ali na Península Ibérica, onde hoje é Portugal, na Espanha, ele está muito afastado do centro do poder. Então, é muito mais difícil se identificar, né, com essa identidade, que é a identidade romana.
Então, o cara que está ali no onde hoje é a Península Ibérica, ele prefere muito mais, é muito mais fácil, na verdade, ele se identificar com coisas que são mais locais, né? E isso vai acontecendo, quanto mais o império se expande, mais fica difícil, né, das pessoas se identificarem com essa identidade romana e tal. Então, nós temos um processo gradual de perda da identidade romana. Outra coisa que acontece é a entrada de povos germânicos, que na verdade já estavam lá há muito tempo, né? E o que acontece é que eles começam a cada vez mais adentrar mais, cada vez mais exercer poder nesses territórios que eram romanos. Quando a gente fala desses povos germânicos, né, a historiografia antiga falava muito das invasões bárbaras. Então, só que é um termo meio. Primeiro, o termo bárbaro é pejorativo, né? Bárbaro é um termo usado pelos romanos e pelos gregos para se referir àqueles que não falavam ou grego ou latim, né? Bárbaro, a palavra bárbaro ela vem ela tem a mesma raiz da palavra balbuciar, né? Ou seja, aquela pessoa que não consegue falar direito, né? Fica é uma pessoa que não fala direito, né? Então, uma pessoa que não fala latim, uma pessoa que não é civilizada, entre muitas aspas. Era um termo pejorativo, né? Usado pelos romanos. E quando a gente fala em invasões bárbaras, parece que veio um monte de gente, uma horda de pessoas e saiu invadindo e destruindo tudo pelo caminho. Não foi assim. Aconteceram invasões, guerras, essas coisas, mas, né, como eu disse, foi um processo gradual, assim, e demorou bastante tempo para que esse império realmente caísse. O que acontece é que nós temos o contato com esses povos e esses povos começam, né, cada vez mais que o Império Romano começa a perder força, esses povos começam a adentrar e exercer poder nessas regiões, porque acontece um vácuo de poder e esse poder é, né, tomado ali por outras autoridades. Então, o imperador, né? Aí lembrando uma coisa, quando o império se dividiu no meio, tinha o imperador em Roma e o imperador lá em Bizâncio, né? Então tinha dois imperadores. Esse imperador que ficou em Roma, ele acaba perdendo poder, basicamente, né? Ele não tem mais poder ali de mandar nada. O único imperador, então, que sobra a autoridade é o Império do Oriente, que está lá em Bizâncio, em Constantinopla, né? Onde hoje é Istambul, né? Na Turquia. Então, esse é o único imperador ali que acaba sobrando. Com a perda ali do poder, né, de Roma nesses territórios ocidentais, nós temos a formação de reinos bárbaros, né, entre muitas aspas. São reinos ali que começam a se formar e onde a autoridade está centrada nesses povos germânicos que começam a chegar ali. E aí nós temos, então, a fundação, né, dos primeiros reinos ali europeus que depois vão virar os países. Então a gente tem a formação do Reino Franco, que vai virar onde hoje é a França, né? A gente tem ali a formação dos visigodos, vocês conseguem ver ali no mapa, né? Os lugares ali. Os visigodos ali vão dominar um território onde depois vai se formar a Espanha, Portugal. Então nós temos ali a formação desses países que hoje a gente conhece, né? Europeus. E o que acontece é que nesse período a gente tem um êxodo, né, das pessoas que saem das cidades e vão para o campo. Não que as cidades ficam vazias, assim, né? As cidades continuam tendo pessoas, mas o centro, né, desse mundo vai ir para o campo, ele vai ser direcionado para o campo. Então, nós temos um mundo aí que cada vez mais começa a se ruralizar, né? E nas cidades, como a gente não tem a autoridade romana dominando tudo, nós vamos. Esse vácuo de poder vai ser tomado por uma figura aí que vai ser muito importante durante esse período medieval, que vai ser a igreja, né? Com o fim da autoridade romana, quem vai tomar o poder ali, a organização dessas cidades, que vai sobrar, vão ser os bispos, né? Os bispos vão organizar e centrar o poder nessas cidades. Então, nós temos também o crescimento do poder administrativo, né, da igreja. Pode passar, Isabel. Com a queda desse Império Romano no Ocidente, né, nós temos então a formação do que a gente entende aí com o medievo, né, esse mundo medieval. Como eu disse, é um período de 1000 anos, acontece muita coisa muda, mas, né, como o nosso curso é muito curto, não tem como a gente falar de tudo, né, que acontece. Então a gente vai fazer um resumão, assim, uma espécie de, a grosso modo, o que aconteceu. Falando assim, muito por cima, o que a gente tem nesse mundo medieval? Como era o mundo dos medievais, né? É um mundo rural, né? Como eu disse, é um mundo centrado ali no campo. Não que não existissem cidades, existiam cidades. Por exemplo, na Itália,
a gente vai continuar, que as cidades vão continuar, né, e vão ser o centro ali da organização. Mas no resto da Europa, principalmente onde hoje é a França, onde hoje é a Inglaterra, onde hoje é Portugal, né, Espanha, o mundo vai ser bastante rural, assim, vamos ter cidades ali e aqui, mas o centro de tudo vai estar no campo, o centro da produção, o centro da vida, de modo geral. As pessoas vão se direcionar para o campo. Politicamente falando, é um mundo muito fragmentado. Então, aquela ideia que a gente tem de que na Idade Média os reis dominavam tudo e tinham um poder total e centralizado, não. Isso, na verdade, é uma coisa da modernidade, né? Que a gente vai ver depois isso daí. Na Idade Média, isso não acontece. Os reis, eles têm, na verdade, um poder assim que é muito, muito fragmentado, né? Então, a gente vai ter vários reinos se formando, vários condados, ducados, todo esse tipo de coisa, e que na verdade ali vão ser senhores, né? Senhores dessas terras que tem um poder mais ou menos igual ali. Então vai ser um mundo que é politicamente muito fragmentado. Não tem uma unidade, né? A única unidade que vai sobrar nesse território vai ser a unidade da fé, né? A unidade que vai ser construída ali pela Igreja Católica. Vai ser a única coisa que vai unir todos esses reinos ali que estão se formando. Essa é a única coisa. Nós vamos ter a formação do que a gente entende como cristandade latina, né? Ou seja, que é aquele bando de gente ali, de reinos e tal, que eram muito diferentes entre si, mas que tinham uma coisa em comum. Uma coisa comum que eles tinham, que eles falavam latim, herança ali do Império Romano, e que eles eram mais ou menos ali, tinham mais ou menos a mesma fé, né? A mesma igreja que é o cristianismo, o catolicismo, né, para ser mais preciso. Então, nesse mundo, né, talvez para uma boa chave para entender esse mundo, o historiador ele fala, né, desses dois conceitos de dominium e ecclesia, né, são palavras em latim. Dominium significa o senhorio, né, o poder fiscal, o poder da terra mesmo, do controle da terra e das pessoas que existem na terra. E eclésia é uma palavra em latim que significa igreja, né? Mas a igreja, assim, aqui pode significar tanto o prédio, né, as construções e tal, mas também toda a comunidade das pessoas que se organizam em volta da igreja. Então, esse é o mundo medieval, né? Um mundo de domínio e um mundo de eclésia, um mundo onde o poder está centrado na mão desses senhores, poder militar, o poder fiscal, o poder da terra, e na eclésia, né? O poder da fé ali e da organização desse mundo está na igreja. Pode passar, Isabel. Falando então de ciência, né? Como é que foi a ciência nesse período? Ao contrário do que as pessoas pensam, não foi uma idade das trevas, pessoal. Essa noção, inclusive, de idade das trevas, ela é construída posteriormente, né, por intelectuais que queriam se diferenciar, né, desse período. Mas não foi uma idade das trevas, não foi uma idade onde o conhecimento científico se perdeu e, enfim, a religião dominava, a ignorância dominava, aquela coisa toda. Não foi assim, né? Essa é uma imagem que se construiu posteriormente para tentar, de certa forma, denegrir esse período, né? Mas, na verdade, é um período, como eu disse, de 1000 anos, né? Em 1000 anos as coisas mudam, e nós temos ali transformações das mais variadas formas, principalmente na ciência, né? A ciência muda muito nesse período. O que acontece? Como a gente viu lá na Grécia e tal, a gente tem um grande desenvolvimento da filosofia, né, da busca pelo conhecimento, da busca da investigação pelo mundo. E a grande mudança que a gente vai ter na Idade Média é que a filosofia vai continuar, a ciência vai continuar, mas vai mudar o eixo. O eixo vai se tornar a religião, né? A religião vai ser o eixo em que todas as outras ciências vão se organizar. Os gregos, eles não tinham muita preocupação de se perguntar se Deus existe. Muitos filósofos gregos, por exemplo, a gente pode dizer que eles eram o que a gente entende hoje como ateus, né? Não acreditavam na existência de deuses e tal. Outros vão acreditar, enfim, a gente tem um cenário que é muito diverso, mas os medievais vão partir de uma certeza: Deus existe, né? E a gente precisa então entender Deus e entender o resto, né? Entender o resto do mundo. Outra coisa que vai acontecer é a criação das universidades no século XIII. Esse século XIII vai ser muito frutífero ali para a ciência medieval de um modo geral, porque a gente vai ter o reflorescimento das cidades, e com as cidades nós vamos ter o início das universidades. Não sei se vocês sabem, mas acho que
provavelmente todo mundo aqui está ligado à universidade de uma forma geral, né? A universidade é uma grande invenção da Idade Média, né? Se não fosse a Idade Média, não ia ter universidade. E também não ia ter essa figura aí que talvez nós nos identificamos, que é a figura do acadêmico, né? Essa pessoa que é selecionada e ela só tem um trabalho, que é pesquisar e produzir, né, ciência, conhecimento e tal. Esse é o trabalho dessa pessoa. Porque quando a gente vai ver aqueles filósofos gregos, a gente vai ver que eles faziam, na verdade, um monte de coisa. Eles eram políticos, eles eram filósofos, eles eram professores, eles eram um monte de coisa, né? Eles não tinham uma profissão, digamos assim, específica para só ensinar, só fazer tal coisa. Aqui na Idade Média a gente vai ter isso, né? A criação dessa figura do acadêmico, do universitário, né? De uma forma geral. E o início ali das primeiras universidades. Também lá ali no século XII, século XIII, a gente vai ter um frutífero contato com os muçulmanos. E os muçulmanos, os árabes, eles vão ser, pessoal, os verdadeiros herdeiros de todo o conhecimento grego. Vão ser eles que vão pegar esse conhecimento grego, vão ler, traduzir para o árabe, né? E vão produzir em cima desse conhecimento. Toda a ciência lá produzida pelos gregos, toda a matemática vai ser absorvida pelos muçulmanos. Os cristãos ali, eles vão ficar muito à parte desse processo, eles vão perder muito desse conhecimento que foi produzido ali na Grécia, até porque nesse período ninguém mais falava grego ali na Europa, né? O grego ali teria se perdido de certa forma, todo mundo falava latim, e era muito difícil, né, recuperar esses conhecimentos ali que estavam em grego. Os árabes vão ser aqueles que vão conseguir recuperar esse conhecimento, produzir, escrever, vamos ter grandes filósofos e cientistas ali muçulmanos que vão produzir em cima desse conhecimento grego. E o contato, né, dos cristãos com os muçulmanos nesse período, é claro, teve cruzada, teve enfrentamentos militares, aquela coisa toda, mas além disso, né, a gente vai ter um contato que é intelectual, que vai ser muito frutífero, porque esses textos árabes eles vão para a Europa, eles vão ser traduzidos para o latim, e aí a gente vai ter a redescoberta de todo o conhecimento grego que estava perdido ali, pelo menos naquela parte da Europa, né? Esse conhecimento ele vai voltar ali para a Europa, e isso vai criar um boom científico ali no século XIII, que vai ser muito grande. E que vai dar início ao que a gente chama de escolástica, que é uma grande ali corrente de pensamento que vai ganhar forças na Idade Média. E na escolástica, o principal eixo ali que vai girar tudo, é claro, tem o eixo da religião, né, de Deus, do cristianismo, mas além disso nós vamos ter a volta do Aristóteles. Na última aula a gente falou muito de Platão, né? Agora a gente vai falar sobre Aristóteles, a gente vai entender por que Aristóteles é tão importante para esse desenvolvimento da ciência, que vai durar, pessoal, essa escolástica vai durar pelo menos até o século 17, 16, então vai ser uma coisa assim muito, muito forte. Pode passar, Isabel. Falando então de Aristóteles e a escolástica. A gente viu na última aula que Platão e o platonismo, né, que é aquele pensamento, aquela outra corrente de pensamento que vai definir a ciência, as ciências antigas, elas tinham uma preocupação com a busca do eterno, do imutável, do intangível, daquilo que era sublime, não era? Daquelas coisas que estão fora do mundo dos sentidos, né? Fora desse mundo da vida que a gente vive, que estavam lá no mundo das ideias. Por isso que a gente tinha lá na Grécia e tal, e os neoplatônicos em geral, um grande foco, né, no desenvolvimento da matemática, das ciências mais teoréticas. E o corpo e a biologia, a física, ficavam muito em segundo plano. Aristóteles vai quebrar com essa lógica. Aristóteles vai discordar de Platão. É muito interessante que nessa imagem aí que eu coloquei, que é um afresco ali feito pelo, se eu não me engano, é o Michelangelo, se eu não estou enganado, que chama a Escola de Platão, né? Enfim, foi feito posteriormente, no Renascimento, né? Mas ali a gente consegue ver uma coisa muito interessante. Percebam que Platão aqui, que é esse cara que está na esquerda, ele está apontando para cima, né? Ou seja, o que importa está lá em cima, né? O mundo das ideias, o mundo das coisas que são eternas, intangíveis, imutáveis e tal. Isso que a gente precisa pesquisar. E Aristóteles, que está na direita ali, de azul ali, tá apontando para baixo, para o chão, né? Não, ele está discordando de Platão. Ele fala, não, o importante é o que está aqui, ó, o que a gente consegue ver, o que a gente consegue sentir, né? O importante é o mundo dos sentidos, o mundo das coisas mesmo.
Essa vai ser a grande diferença entre Platão e Aristóteles. Enquanto Platão está preocupado com esse conhecimento que é mais teórico, Aristóteles vai investigar o mundo da natureza, o mundo dos sentidos, né? Porque Aristóteles vai entender que no ser humano, alma e corpo são coisas que estão interligadas e não tem como você separar. São coisas que. E aí entendam alma aqui como pensamento, razão, né? Esse tipo de coisa. Essas coisas estão interligadas, não tem como você separar. Platão não. Platão vai falar que dá para separar e o pensamento puro está lá no mundo das ideias, isso que a gente precisa procurar. Aristóteles vai discordar disso. Então, com a escolástica, recuperando Aristóteles, nós vamos ter um desenvolvimento da física, inclusive a palavra física, vem de uma palavra grega, né? E ela foi muito usada, inclusive, para Aristóteles tem um livro chamado A Física, onde ele vai investigar a física mesmo do mundo, né? Como as coisas funcionam. A física é o estudo da physis, de tudo aquilo que é físico, daquilo tudo que é tangível, que é percebido pelos sentidos. Então, nesse caso aqui, física vai muito mais além do que a gente entende hoje. Por exemplo, os médicos nesse período eram chamados de físicos. Por quê? Porque eles estudavam as coisas os processos, né, do corpo, né, daquilo que é material. Tudo aquilo que é material é do campo da física. Então, aqui que vai nascer, então, esse estudo aí das coisas materiais. Como eu disse, né, alma e corpo nessa visão estão unidos e não separados. Nós vamos ter também o desenvolvimento da biologia, o desenvolvimento da psicologia, que é algo bem interessante. A biologia, no caso de Aristóteles vai ser um dos primeiros ali a tentar categorizar os animais, né? E a psicologia também vai se desenvolver, porque como alma e corpo estão unidos, né, você precisa entender ali como essa alma, esse pensamento influencia no corpo e vice-versa. Então, a gente vai ter os primeiros estudos ali do que a gente entende hoje como psicologia, né? Pode passar, Isabel. Falando então, né, dessa física, dessa biologia, dessa medicina, e aí entendo que essas coisas estavam muito misturadas nesse período, né? Eram tudo parte ali da filosofia natural, né? Estavam todas unidas. Falando um pouco de como é que era essa concepção que advém de Aristóteles, e Aristóteles é interessante porque ele vai, de certa forma, copilar todo o conhecimento grego que estava produzido ali naquele período. Então, os medievais vão recuperar todo esse conhecimento. E uma coisa muito forte nesse período é a concepção de que a matéria, né, a física, todas as coisas que são físicas, materiais, elas são compostas de 4 elementos: ar, água, fogo e terra. É claro que quando eu falo água, fogo, terra, a gente não está falando exatamente da água, do fogo, da terra, mas estamos falando ali de elementos que seriam primordiais, digamos assim, sabe? E essas coisas que a gente vê hoje como fogo, água, ar, são o resultado dessas coisas. Então não é exatamente fogo, né? É algo que lembra o fogo, digamos assim. É um pouco mais sofisticado, né, do que exatamente água, fogo e tal. Mas enfim, a matéria é composta desses 4 elementos. Tudo, né, é composto desses 4 elementos. Nessa concepção medieval aristotélica. No corpo humano, esses elementos estão ligados ao que eles chamam de humores. E aí a gente vai falar aqui da teoria humoral, a teoria dos temperamentos, que é algo que vai definir toda a medicina antiga, toda a medicina medieval, pelo menos até o século XIX. Então, vão ser coisas ali que vai definir esses campos ali de uma forma muito forte. O que são os humores? Bom, hoje, né, a palavra humor significa sentimento, né, temperamento e tal. Mas ela advém dessa palavra antiga que tem a mesma raiz da palavra úmido, né? Então, humor aqui a gente está falando, na verdade, de fluidos, de coisas que são fluidas, que são úmidas, são líquidos, né, de certa forma. Nesse caso, a gente está falando de fluidos corporais. Os gregos e os medievais, eles vão entender que o corpo humano, ele é composto ali de 4 fluidos corporais: o sangue, a fleuma, a bile negra e a bile amarela. E cada um desses elementos ali contribui para o funcionamento ideal do corpo. O que é a saúde, né, nessa concepção, nessa medicina antiga? É o equilíbrio dos humores. Se os humores estão equilibrados, se o sangue, a fleuma, a bile negra e a bile amarela estão equilibrados, eles estão funcionando ali da forma que eles devem funcionar, tá tudo bem. Isso é a saúde, né? Uma pessoa saudável é uma pessoa que tem um equilíbrio
desses líquidos, desses fluidos corporais. E a doença, o que é nessa concepção? É o desequilíbrio, né? É quando um desses humores, por exemplo, se torna predominante e aí a pessoa adoece. E aí eles tinham a concepção, por exemplo, de que essas coisas se movimentavam, né, no corpo. Dependendo ali do calor, né, se faz calor, se faz frio, se está úmido, se está seco, essas coisas são, esses humores, eles são influenciados, então, pelo meio em que a pessoa está. E aí a pessoa adoecia, por exemplo, se um desses humores se tornava predominante e ia para alguma região, sei lá, por exemplo, para a mão, para o pé, para a cabeça. Cada um desses humores daria ali uma doença específica, né? E aí você precisava, a terapêutica, né, nesse período, então, é equilibrar esses humores. E como é que você faz para equilibrar esses humores? Você precisa ou extrair eles de alguma forma, ou, enfim, fazer alguma atividade que, né, consiga balancear esses humores. Por exemplo, a gente tem a técnica da sangria, né? Como vocês podem ver ali na imagem do lado. Se a pessoa, por exemplo, está com excesso de sangue, digamos assim, nessa concepção, ela vai ter ali certos problemas, e uma forma de equilibrar esses humores é fazendo a sangria, né? Tirando ali o sangue da pessoa. Pode passar, Isabel. Então, como eu falei, esses humores, eles circulam pelo corpo e eles estão ligados também a certos órgãos específicos do corpo. E a gente vai ter o desenvolvimento teórico, né, para explicar exatamente qual órgão está ligado a tal humor, e como é que ele se comporta e tal. É importante a gente ter uma noção, pessoal, que nesse período a gente não tem ainda a dissecação, né, de cadáveres, esse tipo de coisa. Por quê? Porque era pecado, né? Você não podia ir lá e tirar um corpo e dissecar, né? Porque isso ia contra todas as normas ali do cristianismo, né? O corpo ele tinha que ser enterrado, deixado lá até o juízo final, onde ia ter a ressurreição, né, dos mortos e tal. Então, a gente não pode mexer num cadáver. Então, o que a gente tinha ali de conhecimento do corpo humano advinha muito do desenvolvimento teórico ali dos gregos, e do que era produzido também, né, nas universidades ali da Idade Média. E também muito através da experiência empírica das coisas. Então, a pessoa está doente, vamos tentar tal coisa, vamos ver se a pessoa melhora. Né? E aí, se melhorar, beleza. Para, sei lá, dor de cabeça, tal técnica funcionava. E era assim que era desenvolvido essas técnicas. Em cima dessas experiências empíricas, os médicos ali da época desenvolviam teorias, né? Por que tal técnica funcionava. Então, né, uma das grandes corpos teóricos, digamos assim, que explicavam as coisas eram os humores. A gente vai ter, então, como eu disse, né, esses humores que circulavam pelo corpo, esses fluidos, eles vão ter a interferência do meio, né? Então, esse meio desequilibra os humores. Se faz frio, se faz calor, se está úmido, se está muito seco. Então, dependendo da estação do ano, vão ter doenças específicas relacionadas a cada humores e formas de tratamento específicos, etc. Como é que era essa terapêutica medieval? Para equilibrar os humores, a gente tinha, por exemplo, a prática de dietas. Então, a ideia de que cada alimento teria ali certas características que neutralizava ou que supria, né, a deficiência de determinado humor. De certa forma, essa terapêutica não está tão errada, né? Porque hoje a gente sabe que se você tem deficiência de tal vitamina, você precisa, sei lá, comer tal coisa. Né? Então, não está tão errado assim, de certa forma. A gente tem a prática de banhos também, né? Que eram usados para melhorar ali a pessoa. A gente tem a prática de vomitórios, porque se entendia que quando a pessoa vomitava e tal, ela expelia, de certa forma, o excesso de certos humores, como, por exemplo, a fleuma, e purgativos, né? Que também eliminava ali tipos de humores específicos, como a bile negra. Então, essas eram as formas de terapêutica medieval que serviam ali para equilibrar esses humores e para tornar, né, a pessoa saudável. Pode passar, Isabel. Fazendo um adendo que vai fazer sentido para a gente sobre essa questão da medicina medieval, né? A gente tem essa questão mais institucionalizada, que é a teoria dos humores, que vem do Hipócrates e do Galeno, mas a gente também tem outras concepções que estavam conectadas com isso. A gente fala que elas eram na verdade eram 6 concepções, sendo que 5 delas vinham em pares, que era
e esse conjunto de coisas formava, então, as necessidades que precisava cuidar para se ter uma saúde boa. No caso, a gente tinha os 4 humores, a gente tinha o ar e o ambiente, a comida e a bebida, o sono e a vigília, o movimento e o descanso, a evacuação e a saciedade e as paixões da alma. Então, esse conjunto todo, junto com a teoria dos humores, era necessário, na visão dos medievais, para se ter uma boa saúde. Feito esse adendo, que vai fazer sentido para quando a gente for falar da nossa personagem de hoje, vamos falar um pouco sobre as mulheres na Idade Média. Eu acho que quando a gente pensa no passado, a gente tende a criar uma imagem na nossa cabeça de que quanto mais para trás, pior era a condição das mulheres. E eu acho que por essa associação que muito se tem da Idade Média como a Idade das Trevas, o momento em que se tinha uma caça-bruxas, que queimava todo mundo na fogueira, que a mulher não podia batumar um bolo, que ela era considerada uma bruxa, que são coisas, na verdade, como o Serafim acho que já mencionou, são fenômenos muito mais da modernidade, que é um assunto que a gente vai falar, sem ser na próxima, na outra aula, do que do medievo. A gente tem essa impressão de que as mulheres na Idade Média, elas eram, totalmente submissas aos maridos, que elas não tinham oportunidade nenhuma, que elas ficavam trancadas na casa, que os maridos judiavam delas, que a única coisa que elas podiam fazer era cuidar dos filhos e limpar a casa, esse tipo de coisa. Não estou aqui para defender que a situação das mulheres na Idade Média era a melhor dos mundos, que não existia, querendo ou não, uma repressão, que não era uma sociedade masculinista em que, enfim, as visões, que não existiam visões negativas sobre as mulheres, porque sim, existiam, muitas delas ligadas à questão bíblica, né, principalmente da questão da queda do homem, então a Eva, pecadora, tanto que a gente tem a origem da palavra mulher, que no latim seria fêmea, vem de tipo, pessoa com uma fé menor, se for parar para analisar. Então, não estou aqui para falar que eram as melhores condições do mundo, mas sim para talvez advogar que, se for comparado com a modernidade, que é o período que a gente vai ver depois da Idade Média, a condição das mulheres às vezes era muito melhor do que na modernidade, que era o momento que tinha caças bruxas, por exemplo. Dito isso, o que a gente pode falar sobre as mulheres no medievo, na Idade Média? Como o Serafim disse, foi um momento de 1000 anos. Então, a gente tem 1000 anos de história. E a gente tem 1000 anos de história em locais muito diferentes. Então, a gente tem desde a Inglaterra, do que hoje a gente entende a Inglaterra, até o que hoje a gente entende por Itália. E a gente não pode imaginar que essas condições dessas mulheres vão ser iguais para todas elas. A gente tem que fazer, então, um recorte de espaço, um recorte de tempo, e a gente tem que fazer um recorte de camadas sociais, né? Então, eu acho que ir pelo recorte de camadas sociais nos ajuda muito a entender. Sobre uma questão que, para nós, hoje em dia, é muito central na nossa vida, o trabalho. Não, a mulher não trabalhava só no lar. Tem muitos documentos que mostram que as mulheres, ou elas trabalhavam ao lado dos maridos delas em ofícios como, sei lá, carpinteiros, ferreiras, tinham mulheres que ajudavam na construção de igrejas. Tem um documentário bem legal, só que ele é em inglês, eu não sei se tem legenda em português, que é sobre como era a vida das mulheres no medievo, e no documentário ela, tipo, replica esses ofícios. Então ela fala de padeiras não, de leiteiras, desde a pessoa que vai tirar o leite, até a pessoa que vai produzir, por exemplo, queijo e outras, manteiga, vai produzir produtos a partir do leite. E tu tem até mulheres que realmente são, que a gente considera pedreiras, que ajudavam na construção. Então, a gente tinha essas mulheres que trabalhavam para além do lar, porque isso não quer dizer que elas deixavam de trabalhar no lar, ao lado dos seus maridos, que eram das camadas menos favorecidas daquela sociedade. A gente tem aqui, por exemplo, as mulheres trabalhando no campo, né?
nessa imagem, que é um livro de horas, que a gente chama Luminúrias de Horas, que é um documento lá medieval, que mostrava tipo dia a dia e tudo mais, a questão dos períodos do ano. Nós tínhamos mulheres que não necessariamente trabalhavam na casa, mas também não trabalhavam lá dos seus maridos. Então, tu tem corporações de ofício, que a gente conhece popularmente como guildas, que eram dominadas por mulheres. Por exemplo, as tecelãs, que a gente tem nessa imagem aqui, creio eu. Tecer, fazer o fio, aquele negócio da Bela Adormecida da Roca, sabe? De fazer o fio, eram atividades dominadas por mulheres. E nós tínhamos mulheres também serventes, que serviam nas casas de pessoas que tinham recursos, né, para ter esse tipo de serviço. Então, que iam trabalhar como lavadeiras, que iam trabalhar como cozinheiras, enfim, uma espécie do que a gente tem hoje em dia de empregada doméstica. Não sei se esse é o termo mais correto hoje em dia, aliás. Quando a gente vai para as camadas mais elevadas, daí elas têm, como a gente pode falar, elas têm menos possibilidades para fora do lar, mas ao mesmo tempo elas não estão necessariamente fazendo os serviços das casas. Então, tipo assim, uma mulher que pertencia à camada mais elevada dessa sociedade, tipo uma aristocrata, ela não ia lavar louça, ela não ia fazer a cama, ela não ia lavar as roupas. Ela era ensinada a ser uma espécie, não é nem governanta, né? Governanta era tipo um emprego, mas ela era ensinada a gerir esses serviçais. Então, ela tinha que ter o domínio de como se cuidar de uma casa para mandar os outros para fazerem. É comum também que essas camadas mais elevadas, como os aristocratas e até mesmo como os comerciantes, né? Que é uma camada um pouco intermediária, é comum que essas mulheres fossem ensinadas a lerem, a escreverem e a calcularem, justamente para poder, no caso, seguir com o negócio das famílias, ou ajudar o marido nos negócios. E muitas delas, quando ficavam viúvas, dependendo do lugar, elas podiam, inclusive, tocar esse negócio adiante. Então, a gente vê que essa realidade, o que era permitido a elas ou não, era muito variado, né? Casamento também, casamento, eu acho, é uma coisa que ele traz duas interpretações muito diferentes que eu acho bem legais. Porque ao mesmo tempo que elas não tinham, assim, como posso dizer, elas não tinham tanto poder de escolha com quem elas iam se casar. Porque o casamento, ele era, antes de tudo, uma espécie de aliança. Mas, ao mesmo tempo, essa aliança que se formava era mantida por elas. Então, a gente pode pensar nesse espaço assim. Eu, no meu TCC, dando spoiler, nem sei se eu podia, mas no meu TCC eu trabalho com um livro de receitas de uma moça que a gente vai falar na próxima aula, chamada Isabela Cortese, e eu percebo no meu TCC sobre como essas atividades domésticas, esses trabalhos domésticos, eles conferiam muitos graus de poder para essas mulheres. Porque agora que a gente vai falar de medicina, no próximo, agora depois do intervalo, que daqui a pouco a gente dá o intervalo, eram essas mulheres que cuidavam dos dentes das casas. Eram essas mulheres que cuidavam dos corpos, tanto na parte tipo de saúde, quanto mais de beleza, por exemplo. Então a gente pode pensar no poder que elas tinham em praticar essas atividades, né? Enfim, a vida das mulheres era sofrida, mas também a gente não pode pensar que era um horror, horrível de viver. Elas tinham possibilidades diferentes e que variavam muito de acordo com onde elas moravam, qual era a camada que elas pertenciam, idade também e tudo mais. E a gente não pode esquecer também das freiras, né? Esses espaços de conventos que a maioria deles... claro que a igreja é um local muito patriarcal, né? Um local em que os homens mandam muito, mas dentro desses conventos nós tínhamos a figura da abadesa, por exemplo, que é o semelhante ao abade, que é a mulher que ia gerir, que ia mandar naquele espaço. Não que necessariamente ela fosse uma boazinha com todo mundo, né? Obviamente que não, mas a gente tinha essas figuras, uma espécie de figura de poder mesmo dentro da igreja. Acredito que a gente pode fazer nosso intervalinho agora,
E daí, quando a gente retornar, a gente fala da Trótula de Ruggiero, que é a personagem que nós vamos falar hoje. Acho que hoje o intervalo pode ser um pouco menor, que a gente tem bastante coisa para falar. Então, uns 10 minutinhos, 10 e 10, a gente volta, ok?